A leitura do testamento foi interrompida por um grito. O advogado tinha acabado de dizer o nome do herdeiro principal, e ninguém acreditou no que ouviu. Ao meu único filho legítimo deixo tudo, casas, ações, terrenos, empresas. O nome não era de nenhum dos 3 filhos ricos presentes na sala. Era do homem que eles chamavam de o mendigo do lixão. Era o pai deles. E ninguém sabia. Por fora, a casa de campo da família Freitas parecia saída de uma novela das 8. Gramado perfeitamente aparado, colunas brancas, fachada de vidro, carros importados estacionados como troféus. Por dentro, porém, havia tensão no ar. A matriarca da família, Dona Yolanda Freitas, falecera há apenas 2 semanas. Viúva, havia 27 anos. Ela era a única herdeira de um império construído em silêncio. Investimentos, imóveis, participações em empresas, tudo administrado com mão firme por ela, até os 81 anos. E agora, ali naquela sala de estar gelada, estavam seus 3 filhos sentados à espera da leitura do testamento. Gabriel, o mais velho, executivo, dono de um ego maior que seu patrimônio. Renata, a do meio, advogada de prestígio, fria, direta, calculista. Murilo, o caçula, influenciador digital com quase 2 milhões de seguidores, mas que não sabia o nome do jardineiro da própria mansão. O clima era de expectativa arrogante. Todos sabiam que seriam os beneficiários. Ela sempre deixou claro que éramos tudo para ela, disse Gabriel, ajustando o Rolex no pulso. E mesmo que ela tenha morrido brigada com a gente, sangue é sangue, completou Renata, revirando os olhos. Vamos logo para a parte em que ela nos dá tudo e livra a gente daquele passado, murmurou Murilo, mordendo a tampa da caneta. Sim, havia algo escondido por trás daquele passado, algo que os 3 irmãos preferiam enterrar junto com a mãe. Mas o destino não deixaria isso acontecer. O advogado, um senhor grisalho chamado Dr. Álvaro, pigarreou. Abriu o envelope lacrado diante de todos. Conforme manda a lei, por desejo expresso da falecida, essa leitura será gravada em vídeo e nenhuma cláusula pode ser interrompida até o final. Os irmãos assentiram, impacientes, mas tudo mudou no 4º parágrafo. A todos os meus filhos, Gabriel, Renata e Murilo, deixo minha gratidão pelos anos em que me fizeram companhia. Contudo, meu patrimônio não será dividido entre vocês. Deixo tudo, absolutamente tudo, ao único homem que me amou sem interesse, ao pai de vocês. Ele ainda vive. E é o legítimo herdeiro de tudo que um dia tive. A sala explodiu. Gabriel se levantou bruscamente. Isso é uma piada? Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Renata fechou os olhos, como se a verdade estivesse voltando como uma faca na garganta. Murilo empalideceu. Aquilo é verdade. Dr. Álvaro continuou ignorando a gritaria. O nome do meu verdadeiro amor, meu companheiro, meu segredo, é Otávio Brandão Freitas. Ele foi abandonado por vocês, chamado de inútil, de indigente, mas foi ele quem sustentou vocês com suor invisível, enquanto vocês cresciam na ilusão de que o dinheiro caía do céu. Sim, ele era o zelador do sítio, o homem que vocês mandaram embora como se fosse lixo. Ele é o dono de tudo. Silêncio. O mundo dos irmãos simplesmente desmoronou. Era verdade. Otávio Brandão Freitas não havia morrido. Ele vivia como um homem simples, afastado da cidade, trabalhando com reciclagem e pequenos consertos. Durante anos, viveu à sombra de Yolanda, por escolha dos dois, um amor improvável. Entre uma mulher rica e um homem pobre, que ela conheceu ainda jovem, antes de se casar com um empresário por conveniência, Yolanda tivera seus 3 filhos dentro do casamento. Mas depois da viuvez, reencontrou Otávio. E viveram em segredo por décadas. Quando os filhos descobriram, rejeitaram o pai. Você não vai nos envergonhar, seu velho. Some para sempre, e ele sumiu. Mas nunca parou de ajudar. Vendia sucata, fazia reparos escondido, entregava envelope com dinheiro ao motorista para entregar para a senhora Yolanda.
E assim, sustentou pequenas despesas da casa sem que ninguém percebesse. Agora era o dono de tudo. Na manhã seguinte à leitura do testamento, a cidade inteira comentava. Como um homem pobre podia ser o herdeiro de um império? Porque ninguém sabia da relação dele com Yolanda. E o mais importante, porque os filhos haviam escondido que o pai estava vivo. A imprensa começou a cercar a mansão dos irmãos. As redes sociais vasculhavam a vida de Otávio. E foi quando o improvável aconteceu. Otávio apareceu, não em uma entrevista, não em uma coletiva, mas sentado em um banco de praça. Ao lado de uma criança que lhe dava um pedaço de pão, ele sorriu e disse apenas: tem coisas que a gente dá e o outro nunca percebe. Mas não tem problema. Amor dado não precisa de aplauso. E esse vídeo viralizou. No centro do furacão, os 3 irmãos se reuniram pela primeira vez após a explosão. A gente precisa contestar isso, disse Gabriel. Não dá. O testamento está perfeito. Confirma reconhecida, cláusulas blindadas, respondeu Renata, irritada. Então o que a gente faz? Entrega tudo pro velho que a gente mandou embora, murmurou Murilo. Foi aí que o telefone tocou. Era do cartório. Sr. Otávio solicitou que vocês comparecessem amanhã às 10 horas na Fundação Filhos da Terra, no bairro Santa Cruz. Fundação? Perguntou Renata. Ele quer conversar com vocês, pessoalmente, e com testemunhas. No dia seguinte, às 10 horas em ponto, os 3 chegaram ao endereço. Não era um prédio moderno. Era uma casa reformada, com placas simples e dezenas de crianças brincando no pátio. Na porta, uma atendente sorriu. Vocês são os filhos do Sr. Otávio, né? Ele está esperando vocês na sala dos livros. Gabriel franziu o senho. Renata engoliu seco. Murilo calou. Na sala dos livros, Otávio estava sentado. Cabelos brancos, mãos calejadas, sorriso sincero. Entrem. Tenho algo para dizer antes que vocês tentem me derrubar com advogados. Comenta aqui embaixo. De onde você está assistindo essa história? Você acha que eles merecem o perdão do pai? Compartilha com alguém que precisa repensar a forma como trata a própria família. E se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a parte 2 vai te deixar de queixo caído. A sala dos livros era pequena. A madeira das estantes exalava um cheiro antigo de tempo e silêncio. Otávio estava sentado numa cadeira de balanço, as mãos firmes, os olhos mais ainda. Gabriel foi o primeiro a quebrar o gelo. Se é dinheiro que você quer, vamos direto ao ponto. A gente divide. Você fica com uma parte, nós com o resto. É justo. Otávio deu uma pequena risada. Justo? O que tem de justo em abandonar um pai que só queria estar por perto? Renata cruzou os braços. A gente não sabia que era você. Você se escondeu. Eu me escondi? Ou vocês é que fecharam os olhos? Murilo ficou calado, encostado no canto da sala, mexendo nas unhas como um menino repreendido. Otávio continuou. Eu me lembro do dia em que vocês me expulsaram do sítio. Me chamaram de traste, de velho inútil. Mas o que doía não eram os nomes. Era saber que eu vi vocês crescerem. Levei no médico, ensinei a andar de bicicleta, mesmo que como funcionário. Luciana, a antiga governanta da família, entrou discretamente na sala com uma caixa. Entregou a Otávio. Ele abriu. Está tudo aqui, disse ele. Recibos, cartas, cópias de depósitos, bilhetes. Cada mês, por anos, eu enviei dinheiro para cobrir despesas da casa. Ele pegou um papel. Esse aqui é de quando o Murilo quis fazer intercâmbio. Sua mãe não podia pagar tudo. Então eu vendi minhas ferramentas e mandei o valor por um tio distante. Murilo olhou para ele, engolindo seco. Aquele tio era você? Otávio assentiu com a cabeça. Renata se aproximou, pegou um envelope da caixa. Leu. Para a cirurgia de emergência da Renata, hospital privado. Era a letra da mãe. Eu não sabia disso, murmurou ela. Claro que não. Porque vocês nunca quiseram saber. Sempre fui o peso, o erro, a mancha. Mas agora sou o herdeiro. Silêncio. Otávio levantou-se devagar, caminhou até uma janela e disse: Vocês querem saber por que sua mãe fez isso? Porque no fim, ela entendeu quem estava do lado dela quando a doença chegou.
e quem desapareceu com os convites da alta sociedade. Gabriel ficou sem palavras. Otávio se virou, olhou nos olhos de cada um. Ela sabia que vocês iam lutar por cada centavo, mas o que vocês não sabiam é que ela lutou por mim até o último dia. E então ele tirou um papel do bolso. Aqui está o segundo testamento. Um que ela me pediu para guardar em segredo até agora. Nele, além de me nomear herdeiro, ela coloca uma cláusula final. Gabriel avança. O quê? Que cláusula? Otávio respira fundo. Que nenhum de vocês poderá processar, contestar ou ter acesso a nada se não aceitarem se retratar publicamente pelo abandono. Renata arregalou os olhos. Isso é chantagem emocional. Não, é justiça emocional. Os 3 irmãos saem da fundação, atordoados. Do lado de fora, jornalistas os esperavam. Gabriel tentou sorrir, como fazia em eventos empresariais. Renata correu para o carro. Murilo simplesmente abaixou a cabeça. Naquela noite, a história já havia explodido nas redes. Filhos abandonam pai pobre, mas ele era o dono de tudo. A reviravolta que expôs a hipocrisia de uma família milionária. O zelador era o pai era o herdeiro, e os filhos, os rejeitados. A opinião pública foi unânime. O país inteiro estava do lado de Otávio. Enquanto isso, Otávio mantinha a rotina humilde. Continua acordando cedo, indo à fundação que criou anos antes para ajudar crianças em situação de risco. Ajudava nos concertos da comunidade. Entregava mantimentos a idosos que moravam sozinhos. A diferença? Agora, todo mundo sabia quem ele era de verdade. Murilo foi o primeiro a quebrar o orgulho. Pai, posso te chamar assim? Otávio olhou para ele com calma. Você que decide se está pronto para fazer valer essa palavra. Eu errei, fui fraco. Me importei demais com a aparência, com o que os outros iam pensar. E agora? Agora só me importa o que o senhor pensa. Otávio não respondeu, mas pegou no braço do filho e o abraçou. Foi o primeiro abraço em mais de 15 anos. 2 dias depois, Renata procurou o advogado. Queria saber se havia alguma cláusula que possibilitasse recuperar ao menos parte do patrimônio. Dr. Álvaro respondeu. Há uma única possibilidade. E se vocês abrirem mão do nome Freitas em documentos, contratos e cargos públicos? Em troca, Otávio poderá considerar uma reconciliação com cláusula afetiva. Cláusula afetiva? Sim, ele não quer o dinheiro de volta. Quer a consciência de vocês? Gabriel ficou furioso. Agora a gente tem que implorar perdão publicamente para ter o que era nosso por direito? Murilo respondeu com calma. Mas era mesmo nosso por direito? Claro que era. Renata interferiu. Não era. A gente ganhou tudo sem mérito. Quem trabalhou em silêncio? Foi ele. Gabriel se calou. No fim da semana, os 3 foram até a casa de Otávio, mas encontraram a porta entreaberta e um bilhete preso com um prego. Hoje não estarei em casa. Estou entregando cestas básicas no bairro Monte Azul. Caso queiram me encontrar, não tragam advogados. Tragam coragem. O bairro Monte Azul era esquecido pelo governo e por quase todos da cidade. Casas de tijolos aparentes, crianças descalças, becos estreitos. Mas ali, naquele cenário que a elite evitava, Otávio era conhecido pelo nome mais nobre que alguém podia ter. Seu Távio, o homem que ajuda. Foi ali que os filhos o encontraram. Gabriel, Renata e Murilo andavam juntos, sem seguranças, sem máscaras. A primeira vez em anos que estavam expostos ao que sempre fingiram não existir. Virando a esquina da Rua das Mangueiras, viram-no. Otávio carregava 2 sacolas enormes com alimentos e roupas. Caminhava devagar, mas com firmeza, enquanto uma garotinha segurava seu braço e ria de algo que ele dizia. Ao vê-los, parou, mas não sorriu. Vieram com coragem ou com interesse? Gabriel respondeu primeiro. Nenhum de nós tem coragem suficiente ainda, mas viemos com verdade, Murilo complementou. E arrependimento, muito. Otávio assentiu com a cabeça. Então comecem carregando essas sacolas.
O resto da tarde foi passado em silêncio, entregando comida, conversando com idosos, limpando o pátio de uma escola comunitária, sem flashes, sem câmeras, só suor, poeira e tempo. No fim do dia, sentaram-se todos embaixo de uma mangueira. Otávio ofereceu um pedaço de goiaba colhida na hora. A vida é assim, simples. A gente é que complica quando escolhe o orgulho no lugar da presença. Foi ali que Gabriel fez a pergunta que mudaria tudo. Pai, como o senhor construiu essa fortuna toda? Otávio limpou a testa com um lenço e olhou para o céu antes de responder. Isso nem eu sabia direito. E então começou a revelar. Quando jovem, Otávio era mecânico em uma pequena cidade no interior. Certo dia, um homem rico que havia quebrado o carro em uma estrada o procurou. Otávio consertou o veículo rapidamente e recusou o pagamento. O homem insistiu. Otávio aceitou apenas uma pequena quantia. E então ouviu a frase que ficou com ele por toda a vida. Você é do tipo raro. Alguém que ajuda sem querer nada em troca. Pessoas assim deveriam ser donas do mundo. Alguns meses depois, esse homem voltou. Seu nome? Alcides Bittencourt, um investidor que mais tarde viraria um dos maiores magnatas do país. Alcides ofereceu a Otávio uma sociedade em um projeto filantrópico. Mas o que Otávio não sabia era que Alcides havia colocado seu nome em diversas propriedades, como forma de protegê-las da especulação. Quando Alcides morreu, Otávio herdou tudo e, discretamente, repassou os bens para Yolanda, a única pessoa que conhecia sua história e sabia como cuidar de tudo. Gabriel estava boquiaberto. Então, toda a fortuna da mãe era sua? Otávio assentiu. Eu nunca me importei com papelada. Só queria ver vocês bem. Renata ficou em silêncio por um tempo. E por que agora decidiu assumir tudo? Otávio olhou firme para ela. Porque finalmente vi que às vezes, para curar, é preciso expor a ferida. Naquela noite, os filhos dormiram no bairro. Pela primeira vez, longe das mansões, dos hotéis, do luxo. Dormiram em colchões simples, em quartos com ventilador de teto e cheiro de sabão em pedra. Mas acordaram com algo que nunca tinham sentido. Paz. Na manhã seguinte, Otávio os levou até um galpão antigo, desativado há décadas. Aqui era o depósito central dos projetos do Sr. Alcides. Ele destrancou a porta enferrujada. Dentro, caixas e mais caixas com documentos, ações, contratos, escrituras e uma pasta vermelha com o nome de cada filho. Otávio abriu a do Murilo primeiro. Dentro havia cartas escritas por Yolanda. Meu querido, você é mais que aparência. Nunca deixe as redes sociais ditarem seu valor. Na de Renata, você foi minha fortaleza, mas até as fortalezas precisam de afeto. Seja menos pedra, mais ponte. Na de Gabriel, você sempre quis ser o líder. Agora aprenda a liderar com o coração. Murilo chorava. Renata tremia. Gabriel estava mudo. Otávio então disse: agora que sabem tudo, quero fazer uma proposta. Eles se entreolharam. O quê? Otávio respirou fundo. A fortuna vai continuar no meu nome, mas quero que vocês administrem metade dela com um objetivo: ajudar quem nunca teve pai. Silêncio. Ele completou. A outra metade, eu deixo com vocês. Mas com uma condição, que passem 1 ano sem gastar com luxos. 1 ano vivendo com o essencial, para sentirem o que é precisar e ainda assim oferecer. O galpão ainda cheirava a madeira antiga e arquivos empoeirados. Gabriel, Renata e Murilo encaravam Otávio após ouvirem sua proposta. Metade da fortuna para a filantropia. A outra metade só seria deles se vivessem 1 ano com o essencial. 1 ano, murmurou Renata, como se testasse o peso da frase. Murilo, sempre o mais impulsivo, foi o primeiro a reagir. Eu topo. Otávio ergueu os olhos. Tem certeza, filho? Pela primeira vez na vida. Tenho. Gabriel respirou fundo. Seus dedos ainda tremiam com o impacto do que ouviu no dia anterior.
Um ano sem luxos. Um ano de vida real. Talvez seja exatamente o que a gente precisa. Renata completou. A gente já perdeu tempo demais tentando ser ricos. Agora chegou a hora de ser pessoas. Otávio sorriu. Não o sorriso de quem venceu uma batalha, mas o de quem conseguiu fazer algo valer a pena, mesmo depois de tudo. O acordo foi formalizado com cláusulas públicas. Os herdeiros legítimos da família Freitas assumem, por livre e espontânea vontade, um ano de vida modesta, limitando-se ao salário mínimo individual, proibidos de movimentar bens de luxo, automóveis de alto valor, joias, ações de empresas privadas ou contas em paraísos fiscais. Vindo o prazo, terão acesso integral à herança deixada por Otávio Brandão Freitas, com a condição de manter a metade do patrimônio voltado à fundação de impacto social criada por ele. A decisão causou comoção nacional. Jornais, podcasts e influenciadores se debruçaram sobre o caso. Os filhos que abandonaram o pai e agora recomeçam do zero para merecer o perdão. Os primeiros meses foram duros. Gabriel teve que vender o carro importado e alugou um apartamento de 2 cômodos. Para conseguir renda, começou a dar consultorias administrativas em escolas públicas. Renata largou o escritório de advocacia e foi trabalhar como voluntária na defensoria. Descobriu que havia mais justiça em um abraço sincero do que em muitas das sentenças que defendeu por anos. Murilo deletou todas as redes sociais e começou a dar aulas de teatro infantil. Pela primeira vez, sou aplaudido de verdade, disse, emocionado, após sua primeira apresentação com um grupo de crianças do bairro. Otávio, de longe, acompanhava tudo, sem interferir. Apenas observando os filhos redescobrirem o que ele sempre soube, que dignidade não se herda, se constrói todos os dias. Mesmo quando ninguém está olhando. No mês 10, uma tragédia quase mudou tudo. Otávio passou mal e foi internado com insuficiência cardíaca. A cidade, que já o tratava como símbolo de humildade e resistência, parou. Milhares de mensagens foram enviadas à fundação. Cartas, flores, crianças desenhando cartazes. Melhoras, seu Otávio! Os filhos foram para o hospital, dessa vez sem seguranças, sem jornalistas, sem gravatas de grife, e o reencontro no quarto 403 foi o mais silencioso e mais profundo. Otávio sorriu mesmo fraco. Vieram se despedir? Gabriel chorava em silêncio. Não, viemos ficar. Até o senhor voltar. Murilo segurou sua mão. Renata beijou sua testa. E pela primeira vez em anos, os 4 estavam unidos. Sem desconfianças, sem mágoas, sem arrogância, Otávio resistiu. Viveu o suficiente para ver o último dia do Ano da Dignidade. No evento de encerramento, centenas se reuniram na fundação. Na entrada, um painel exibia: a verdadeira herança é a consciência. Os 3 filhos subiram ao palco. Gabriel discursou. No começo, queríamos provar que éramos merecedores da herança. Hoje sabemos que ela não faz sentido se não servir ao próximo. Renata completou. Nosso pai não era pobre. Ele era milionário de caráter. E foi isso que herdamos dele. Murilo, com a voz embargada, disse: se um dia a gente falhou como filhos, hoje tentamos ser o que ele sempre foi. Alguém que ama sem esperar aplauso. Otávio foi convidado ao palco, mas recusou. Ficou sentado entre as crianças. Sorrindo, discreto como sempre. No fim do evento, ele se levantou, olhou para os filhos e disse: agora sim, eu posso descansar. 2 meses depois, Otávio faleceu, morreu dormindo, em paz, em seu quartinho simples ao lado da fundação, com uma carta no criado mudo, endereçada aos filhos. Meus filhos, eu não guardei rancor. Guardei esperança. Espero que tenham aprendido a enxergar valor onde antes viam vergonha. Espero que nunca mais virem o rosto para quem já abriu mão de tudo por vocês. E que um dia façam o mesmo por alguém que também precisa ser visto. Eu amo vocês. Sempre amei. Agora, construam a herança de quem quer deixar mais que cifras. Construam a herança do coração. Otávio, última cena.
Gabriel, Renata e Murilo na calçada onde Otávio vendia suas peças recicladas. Um banco de madeira foi colocado ali, com uma placa. Aqui sentava um homem simples, que teve tudo o que o dinheiro não pode comprar. Uma criança se aproxima com uma flor. Essa era a cadeira do seu Otávio? Murilo sorri. Era sim, campeão. Mas hoje ela é de todos que quiserem aprender o que é ser rico de verdade. E você, o que achou dessa história? Comenta aqui embaixo. De onde você está assistindo? Qual parte dessa história mais te emocionou? Deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa valorizar mais as raízes e menos os rótulos. E se você quer mais histórias assim, cheias de emoção, reviravolta e redenção, já se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa aqui nos comentários. Quero a próxima história. Até a próxima jornada.